Está sendo transmitida ao vivo pela internet, sendo gravada para posterior transcrição. Por isso solicito que falem ao microfone. Cada um dos palestrantes disporá de 20 minutos, não podendo haver a partes. Os deputados interessados em interpelar os palestrantes deverão inscrever-se previamente na mesa de apoio à secretaria. As perguntas serão feitas ao final das palestras e deverão distingir-se ao assunto das exposições formuladas no prazo de 10 minutos, dispondo os palestrantes igual tempo para a resposta. Aos deputados são facultados a réplica pelo mesmo prazo. Feitos esses esclarecimentos, daremos início à audiência. Eu consulto ao Dr. Luiz, ao Dr. Lino e ao Dr. Ivan se algum dos três tem limitação em relação a voo, para que eu possa dar preferência em caso de debate posterior. Isso significa? Tá bom. Então vamos à luta. Vou convidar para a fala pela ordem de chamada à mesa. De acordo? Então, com a palavra, pelos primeiros 20 minutos, o Dr. Luiz Pinguelli Rosa, diretor da COP. Fica à vontade, fica à vontade. Sem dúvida. Ali é a melhor posição para o senhor fazê-las. Tem uma cópia transcrita ou só em digital nesse momento? Só em PowerPoint, em seguida passa. Bem, Não atrapalha em lugar nenhum, mas esse canto aí é o melhor. Não atrapalha, não. Só lembra que Vossa Excelência tem 20 minutos. Essa é a matriz energética brasileira e comparada com a mundial. Só vou botar em 2014 ou 2013 por uma questão de dado. Mas notando a importância do petróleo no Brasil, é maior do que no mundo, percentualmente. Nós temos 39,4% da nossa matriz composta de petróleo. E no mundo isso é 32%. Gás natural se inverte, aí aqui no Brasil é menor do que no mundo, é 13%, no mundo 22%. Mas de qualquer maneira mostra a importância do petróleo. No Brasil, o combustível mais importante em relação a todas as outras formas de energia, incluindo, em segundo lugar, a cana-de-açúcar, não é? Isso daí mostra o uso também desses diversos energéticos, a variedade de usos. Não vamos entrar em detalhe, mas dá uma visão panorâmica como é que cada um dos energéticos é usado nos diversos setores da atividade no país, incluindo embaixo as formas renováveis de energia, destacando no Brasil o etanol e o bagaço, a hidráulica, energia hidrelétrica, muito importante, e os outros relativamente importantes, sendo que a eólica tem crescido muito, é a que mais cresce recentemente no Brasil. Pontos positivos da nossa situação recente e atual: a descoberta do pré-sal pela Petrobras e a mudança para o regime de partilha na área do pré-sal. O aumento da participação da indústria nacional do petróleo. A interrupção da privatização do setor elétrico e a volta do planejamento com a EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas. A redução do custo da energia eólica e o seu crescimento no país. A universalização da energia elétrica por meio do programa Luz para Todos, apesar de haver problema nos sistemas isolados que não são plenamente atendidos. Instalação de regaseificação de GNL, gás natural liquefeito importado. Solução da crise da Bolívia, que é um importante fornecedor de gás para o Brasil. O Brasil passou por uma crise com a Bolívia a respeito. E as metas de redução de
emissões de gases de efeito estufa assumidas pelo Brasil na Conferência das Nações Unidas de Mudança Climática. Problemas: atraso nas obras de refinaria e escaladas de custos, o que levou à importação de derivados, principalmente a gasolina, mas não só a gasolina. Política de preço de combustíveis. Isso levou, de um lado, a queda da participação do etanol nos automóveis, porque a gasolina ficou muito barata durante alguns anos atrás, exceto o etanol como aditivo, que foi mantido. Queda da produção de etanol, importação dos Estados Unidos de uma pequena quantidade de etanol de milho. É preciso enfatizar que o etanol de milho não tem a mesma vantagem do etanol da cana, por não dispor do bagaço para queima na sua destilação. Dificuldade financeira da Petrobras, conjuntural, mas agravada pelas irregularidades da empresa. A cúpula da empresa, em alguns dos seus dirigentes, fizeram operações desonestas. Interrupção da energia elétrica, algumas vezes, dificuldade financeira do grupo Eletrobras, que é estrutural, é mais difícil que o da Petrobras, embora menor em valor. Crise na indústria nacional de equipamentos para a produção de petróleo, derivada da crise da Petrobras, e necessidade de desenvolvimento tecnológico na indústria de energias alternativas, incluindo eficiência energética, etc. Isso é agravado pela extinção do Ministério de Ciência e Tecnologia, colocando ciência, tecnologia e inovação numa posição subalterna em relação à comunicação, que é um setor muito maior. O país dispõe de recursos elétricos abundantes, ainda que devam ser obedecidas a restrições ambientais. Utilizamos biocombustível como álcool e automóvel, produzido da cana-de-açúcar, com enorme vantagem em relação aos Estados Unidos, que produz mais etanol que o Brasil, mas todo ele de milho. A descoberta pela Petrobras de petróleo na camada de pressão adicionará muitos bilhões de barris às reservas conhecidas, que eram de 14 bilhões de barris. Isso mudou o status do Brasil em relação ao petróleo. A pergunta que se pode colocar é: qual o futuro da indústria do petróleo? Se de um lado abre possibilidades para o país, de outro lado é um dos vilões do aquecimento global do planeta, devido às emissões de gases de efeito estufa, reiterada por relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC. Mas sejam quais forem as formas de reduzir as emissões, o petróleo será fatalmente, por muitos anos, uma das principais fontes de energia do mundo, embora tenha de ser usado com maior eficiência. Estudo do Fórum Brasileiro de Mudança Climática, do qual eu era secretário até o governo anterior, mostra ser possível reduzir emissões com desenvolvimento econômico e criação de emprego. Houve a fragilização da Petrobras pela política de preço de derivados, que estimulou o consumo de gasolina importada, juntamente com outros derivados de petróleo, a preços maiores que os praticados no mercado interno. E o Brasil acabou importando gasolina mais cara do que vendia por muito tempo, que contribuiu para uma boa parcela do prejuízo da Petrobras, algumas dezenas de bilhões de dólares. O prejuízo só da gasolina. No sistema de partilha, o petróleo produzido é repartido entre a empresa e o país. Um ponto que tem provocado a polêmica, é a razão dessa audiência, é a participação obrigatória da Petrobras em 30% do empreendimento, sendo ela responsável pela operação dos postos na exploração do pré-sal. O objetivo disso é que a Petrobras seja detentora da tecnologia, que é um dos pontos fracos do país, sendo o petróleo uma exceção. O petróleo, nós temos uma empresa com uma atividade tecnológica considerável, que é a Petrobras.
Isso não se dá em outras atividades industriais, onde o Brasil importa em grande escala a tecnologia, ficando dependente dela. O maior problema político é o controle das reservas de petróleo e sua exploração econômica. No sistema de concessões, que é vigente fora da área do pré-sal, o petróleo extraído é de propriedade da empresa que tem a concessão. O excedente econômico gerado pelo petróleo do pré-sal poderá resultar em uma redistribuição dos seus benefícios, a começar pela educação, que é um objetivo correto. Há, entretanto, grandes interesses em jogo na disputa pelos recursos do petróleo. Há projetos de leis que, se aprovados, poderão derrubar o regime atual. É óbvio, inclusive, sobre a obrigatoriedade da operação pela Petrobras no pré-sal. Apesar de tudo, a exploração do petróleo no pré-sal vai bem. A produção de óleo e gás natural alcançou 1 milhão de barris equivalente por dia. Supondo que em alguns anos o consumo seja de 1,5 bilhões de barris por ano, que é maior do que o atual, tomando-se a hipótese modesta de 40 bilhões de barris de reservas, elas darão para pouco mais de 26 anos, um tempo confortável para o consumo do país, mas não para ser um grande exportador. Eu acho que deve ser abandonado o objetivo do Brasil ser um grande exportador de petróleo. É importante a reserva de pré-sal, mas elas dão uma posição confortável ao país, mas não de entrar no mercado mundial, que hoje, inclusive, está saturado. Existe um excedente de produção de petróleo. A renda petroleira do pré-sal não deve desestimular as fontes alternativas e a eficiência energética, como forma de mitigar o aquecimento global. Muito pelo contrário, o ideal seria usar parte do lucro com o pré-sal para investir em energias renováveis. A descoberta do pré-sal são importantes comparadas com a descoberta em todo o mundo da última década, onde se destacam o óleo e o gás de folheiro dos Estados Unidos, geralmente incorretamente chamado estou esquecendo agora a palavra correta, mas é um detalhe que não interessa muito. O fato é que é um gás não convencional e um óleo não convencional. No pré-sal, há óleo leve de alta qualidade e competitivo comercialmente, mesmo com a queda recente do preço internacional do barril de petróleo, que, entretanto, subiu um pouco, está na faixa de $50 o barril. Assim, o Brasil fica numa posição estratégica no quadro mundial, no que diz respeito à produção de petróleo. Se considerarmos o período 2010 a 2014, a produção diária do pré-sal, em uma média anual, aumentou mais de 10 vezes. Isso demonstra a eficiência da Petrobras na produção, especialmente porque os poços flutuam em águas profundas e ultraprofundas, sendo um desafio tecnológico. O pré-sal tem estimulado o desenvolvimento tecnológico do setor industrial, em função das águas ultraprofundas. Foram e estão sendo desenvolvidas várias inovações tecnológicas em parcerias com várias universidades e centros de pesquisa. Também resultou na contratação de sondas de perfuração, plataformas de produção, navios, movimentando a cadeia produtiva da indústria nacional de energia. Entre as inovações tecnológicas recentes, ressalto uma delas, a boia de sustentação dos Weiser, desenvolvida por pesquisadores da COP e da Petrobras e que resultou em recente premiação dada à empresa. Os risers são tubos que levam o petróleo do fundo do mar para a superfície. A boia de sustentação de raios viabilizou o uso de risers flexíveis de aço em lâminas d'água de grande profundidade. Os poços no pré-sal estão sendo perfurados em tempo cada vez menor, com as melhores práticas mundiais de segurança operacional. O volume de negócio gerado pelo pré-sal impulsiona o desenvolvimento de toda a cadeia de bens e serviços,
trazendo tecnologia, capacitação profissional e grandes oportunidades para a indústria. Preocupante, no entanto, é o fato de que tudo isso está sendo hoje ameaçado pela fragilidade da empresa e pela repercussão da Operação Lava Jato. É preciso superar esta fase e olhar para o futuro. O debate de um novo plano de negócio da Petrobras reflete a dificuldade atual de levar adiante vultuosos investimentos e da dívida da empresa, colocando o problema da capitalização pelo governo versus a venda de ativos. Nessa hipótese da venda de ativos, eles devem ser ativos periféricos, que não pertençam ao núcleo de atividade da Petrobras. Propõe-se a redução da produção de petróleo prevista para 2020, que estava em 4,2 bilhões de barris por dia, e no refino, que foi o ponto fraco até agora. O grande êxito da Petrobras tem sido no chamado upstream, a produção do petróleo, a exploração do petróleo. No downstream, que é basicamente o refino, particular o refino, a Petrobras não tem se saído bem. Os investimentos não foram exitosos. É o caso da refinaria Abreu Lima de Pernambuco e do plano original para o Conterja em Itaboraí, no estado do Rio. A questão que se coloca é se o downsize da empresa, que tem sido proposto, reflete uma visão financista que está dominando o presente, incompatível com um país do tamanho do Brasil, cujo futuro tem que ser construído por nós. Nós não temos o direito de sermos modestos, dadas as dimensões do país, a sua população e a carência de grande parte dela. O desafio da mudança climática nos coloca alguns pontos que devem ser acrescentados em qualquer política de petróleo. Junto com o combate à pobreza, devendo se cunhar a expressão justiça climática, juntando a questão ambiental com a questão social. No Brasil, o maior problema quanto a esse aspecto de mudança climática era o desmatamento, que se reduziu nos últimos anos. Então, hoje a gente deve dar, de um lado, prioridade a fontes alternativas e, de outro, eficiência energética, inclusive no uso dos derivados de petróleo. Eu vou parar por aqui porque, se eu continuar, eu teria de introduzir novos assuntos que não poderiam caber no tempo previsto de 20 minutos. Obrigado, professor. O senhor tem 4 minutos ainda, se precisar usá-los. Mas o debate pode ser... Não, mas eu acho que... O senhor vai entrar nos números aqui? Não posso, então... Vamos gastar os 4 minutos. Isso daqui mostra o compromisso que o Brasil assumiu na Conferência do Clima, de redução de suas emissões no ano 2020, em relação a uma projeção feita a partir de 2005, e ali os diversos contribuintes para essas emissões. Os senhores veem pelo tamanho de cada faixa daquela, que hoje o uso do solo, que é o desmatamento, e a agropecuária, tem mais ou menos o mesmo valor da energia, porque houve essa redução muito grande do desmatamento desde 2003 até o nosso tempo atual. Antes, o desmatamento era o dominante, como mostra aquele triângulo à esquerda. A energia tinha uma contribuição muito menor. Hoje já não é mais assim, mudou a situação, o que nos dá maior responsabilidade, porque o desmatamento é uma atividade predatória, com baixa rentabilidade econômica para o país, enquanto que a energia é uma atividade essencial. Então, nossa situação é mais complexa agora do que antes. Não basta mais só reduzir o desmatamento. Nós temos de cuidar do consumo de energia. E o petróleo é uma das maiores emissões de gases de efeito estufa. Então, nós temos aí uma situação que tem que ser pensada
em utilização de petróleo com maior eficiência. Nós temos, por exemplo, um sistema rodoviário de transporte de cargas que é irracional. O Brasil devia ter maior uso de outras modalidades de transporte de carga, como a ferroviária, a hidroviária, reduzindo o consumo de óleo diesel de caminhões. Além disso, nossas estradas têm péssimas condições, o que aumenta muito o consumo dos veículos. Eu acho que é isso que eu poderia acrescentar. Muito obrigado. Obrigado, professor Miguel.